Olá, hoje eu vou falar sobre as origens do canto gregoriano e eu vou começar dizendo que o canto gregoriano foi uma forma de música sacra que se desenvolveu na Igreja Católica Apostólica Romana durante a Idade Média. E o canto gregoriano ele teve suas raízes fixadas no início do cristianismo, que foi por volta do século VI. Então, desde muito tempo atrás, ele já começou a ser desenvolvido. Mas, portanto, quem realmente acabou criando mesmo foi São Gregório de Magno, que foi um ex-papa que se passou por papa, mas que na época ele não era papa ainda. Ele que foi uma grande figura bastante influente no desenvolvimento do canto gregoriano, que embora esse processo de desenvolvimento não tenha sido rápido, ele que deu esse pontapé inicial para esse desenvolvimento, que foi de forma lenta e gradual. O canto gregoriano é uma forma musical que é chamada de monofônica, que ela é composta apenas por uma linha melódica sem acompanhamento instrumental, ou seja, ela é tocada somente uma linha, uma nota por vez. Não existe outros instrumentos por cima dela, que é como a gente ou escuta música hoje em dia, é somente tocada uma nota por vez. E essa simplicidade desse tipo de canto reflete na igreja primitiva, que era uma igreja muito fechada, que queria sempre o recluso, seria o fechado, o correto, sem muita abertura para outros modelos, diferentemente do que ela conhecia. Então, por isso que esse tipo de canto se dava muito bem com a igreja primitiva, que era muito usado para transmissão de liturgias e também das escrituras passadas pela igreja. As primeiras notações musicais do canto gregoriano surgiram por volta do século IX. Esses símbolos eram rudimentares, eles indicavam a altura relativa das notas. Então, quanto mais alto era, quanto mais alto eram esses símbolos, mais é, notas e ritmo eles tinham. É, o que é muito diferente hoje em dia, como a gente conhece. Essas notações elas se acabaram evoluindo ao longo dos séculos e que acabou se tornando mais sofisticadas com o passar do tempo. Durante a Idade Média, o canto gregoriano desempenhou um papel crucial na Igreja Católica, é, que era para ser usado em grandes atividades religiosas por toda a Europa, ou seja, ele acabou se disseminando na Europa de uma maneira muito fácil e muito rápida, em que os mosteiros e as catedrais eram os grandes centros de preservação e desenvolvimento do repertório gregoriano, que cada vez crescia mais melodias e que foram sendo usadas de maneira mais elaborada ao longo dos séculos. Bom, no século XVI e XVII houve um declínio do canto gregoriano e esse declínio acabou dando vazão a novos surgimentos de modelos de interpretação musical, que era a polifonia, como conhecido anteriormente a monofonia, que era somente um tipo de nota tocada por vez. Mais tempos mais tarde, com esse declínio do canto gregoriano, a gente ouve a polifonia, que eram vários tipos de sons tocados ao mesmo tempo. Então a gente tinha também instrumentos musicais acima das notas. E acabou criando novos tipos de música sacra. Mas, contudo, no século XIX houve um renascimento do interesse pelo canto gregoriano, que acabou ressurgindo esse prazer pela monofonia novamente, não usada a polifonia, que eram esses vários tipos de sons. E a monofonia, ela buscava restaurar as antigas práticas da Igreja Católica, praticadas desde tempos antigos. E, portanto, é importante destacar que o canto gregoriano é uma rica mistura de várias tradições musicais e litúrgicas que refletia a diversidade e a profundidade da herança cultural. A partitura gregoriana, também conhecida como notação gregoriana, é um sistema de escrita musical usado na Idade Média para registrar o canto gregoriano, que é uma forma de música litúrgica usada na Igreja Católica. São elementos e características da partitura gregoriana. O primeiro é o tetagrama, que é um conjunto de 4 linhas paralelas, isso é diferente do pentagrama moderno, que tem 5 linhas. A segunda são as claves, que é a clave de Dó, a clave de Fá, são usadas para indicar a posição das notas do tetagrama.
A clave de Dó pode ser em qualquer uma das linhas, enquanto a clave de Fá geralmente está na linha inferior ou na segunda linha de baixo para cima. Também apresenta as liquescentes, que são algumas neumas que têm pequenas alterações. Elas indicam a necessidade de alguma articulação particular da nota, geralmente por causa da consoante que segue a vogal. Além disso, também tem as notações rítmicas. A notação gregoriana não possui um sistema de ritmo, como nas partituras modernas. O ritmo é mais fluido e baseado no texto. A interpretação rítmica segue regras específicas da acentuação silábica e a prática litúrgica na tradicional. Antes das notas musicais modernas, é a notação neumática que guiava os cantos através de sinais visuais. E eu vou mostrar um pouco como que lê. A primeira é identificar a clave, para ver se é uma clave de C ou de F e achar a posição. A segunda é interpretar os nemas, que cada nema representa uma ou mais notas e a sua forma e posição indica a altura das notas. A terceira é seguir o texto. E a quarta é o modo, que identifica o modo de canto para entender a estrutura total da peça. Portanto, as diferentes partituras modernas, em muitos aspectos, mas oferecem um profundo nível de expressão e nuance adequada à música litúrgica da época. Olá, agora eu vou falar sobre a função litúrgica no campo do canto gregoriano e eu vou começar dizendo que ele é um papel muito importante na Igreja Católica, por conta que ele sempre foi muito valorizado e principalmente nos dias atuais ele trouxe muitos papéis importantes para o nosso dia atual. E um deles é a expressão de oração e de louvor, e que o canto gregoriano ele é uma forma de oração cantada, só que cada melodia e cada texto eles são concebidos para elevar a nossa alma e o nosso espírito aos céus e criar um ambiente de contemplação e reverência ao Deus, ao divino. Mas, por outro lado, a gente tem também a educação e a catequese, o ensino religioso, que os textos cantados, eles são em grande parte extraídos das escrituras e também dos padres da igreja, escritos dos padres da igreja. Mas que, ao cantar estes textos repetidamente, o pessoal que está na educação religiosa, eles aprendem e internalizam dentro de si mesmo, que vai desempenhar um papel catequético importante, que vai fazer com que você sempre esteja ali ao lado de Deus, sempre esteja seguindo as doutrinas, entre outros. O enriquecimento espiritual também é um outro fator importante a partir do canto gregoriano, que a beleza e a solenidade do canto gregoriano é vista como um meio de você elevar a sua espiritualidade e a partir do campo da liturgia. Então, você vai ler, será lido uma passagem, esse enriquecimento espiritual vai elevar o seu espírito. E então, esse tipo de música ela vai inspirar devoção e também vai refletir sobre os mistérios da fé e promover também uma atmosfera de sacralidade. Já por último e menos importante, a gente tem a unificação da comunidade, que como o canto é monofônico, o canto gregoriano ele vai permitir que todos os participantes de uma comunidade possam cantar juntos, e isso acaba unificando a congregação em uma única voz somente, não vários tipos de vozes, mas todo mundo cantando no mesmo ritmo, na mesma voz. E esse tipo de aspecto é fundamental para a liturgia católica, que vai promover cada vez mais a coesão e a participação ativa dos fiéis dentro da igreja. E por isso o canto gregoriano ele é um tesouro da Igreja Católica que serve para múltiplos tipos de propósitos, então sejam eles educacionais, espirituais, e que cada vez mais é concebido como se fosse uma herança litúrgica da igreja. A expansão do canto gregoriano pela Europa esteve inteiramente ligada à disseminação dos moteiros beneditinos, que desempenharam um papel crucial na preservação e a promoção desse estilo musical litúrgico. A fundação dos moceiros beneditinos, a Ordem de São Bento, foi fundada por São Bento de Núrcia, no século VI. Seu mosteiro em Monte Cassino, Itália, tornou-se um centro de espiritualidade e aprendizado. As regras beneditinas, que enfatizavam a oração, o trabalho e a leitura, incluíam a prática do canto litúrgico, especificamente o canto gregoriano, como uma parte essencial da vida monástica, disseminação através do Império Carolíngio. Carlos Magno, no século VIII, promoveu a adoção do canto gregoriano em todo o seu vasto Império Carolíngio. Ele incentivou a fundação de mosteiros benedititos e a padronização da liturgia.
À medida que novos mosteiros eram fundados em regiões como Inglaterra, Escandinávia, Europa Central e Oriental, o canto gregoriano se espalhava com eles. Durante os séculos seguintes, a rede de mosteiros beneditinos e outras ordens religiosas, como os cistercienses, continuou a espalhar e manter viva a tradição do canto gregoriano. A influência dos beneditinos de seu canto litúrgico perdurou mesmo com o surgimento de novas formas de música e reforma litúrgica, e isso influenciou em outras tradições. Algumas das comparações é a monofonia, que todas as tradições são essencialmente monofônicas, destacando a pureza da linha melódica. A segunda é a modalidade, que é o canto gregoriano, que tem 8 modos diatônicos. Canto ambrosiano, modos próprios com algumas semelhanças e diferenças em relação ao modo gregoriano, e o canto bizantino, que tem 8 modos, eixos, com um sistema modal mais complexo e melódico. Também tem o texto e a linguagem, que é o terceiro, que é o gregoriano e ambrosiano, que é predominante no latim, e o bizantino, que é grego, com variações de outras línguas locais. Já o quarto é a estrutura rítmica, gregoriano e ambrosiano, ritmo livre, baseado na prosodia do texto. E o bizantino, que é mais estruturado, com ritmos definidos em certas formas litúrgicas. Agora, comentando um pouquinho sobre o canto gregoriano no mundo moderno, pode-se perceber que ele ainda se persiste nos dias atuais, mas principalmente em mosteiros e catedrais, apesar de ser uma tradição milenar. E, além do seu papel litúrgico, ele também vai inspirar muitos artistas contemporâneos, como vários temas, né, como a influência cultural, o cinema e também outras formas de entretenimento que talvez podem ser ditas como teatro ou performances ao vivo. Mas um exemplo de influência cultural seria uma música chamada Sadness do Enigma, uma música de 1990 que é uma batida eletrônica que ela se sincroniza com pedacinhos do canto gregoriano no meio da batida e que foi um grande sucesso, mas poucas pessoas sabiam que foi puxada a partir do canto gregoriano a formação dessa música, a criação dessa música, e que hoje em dia é extremamente famosa na música popular, mas veio a partir do canto gregoriano. Outro exemplo também, na área de cinema, tem o filme chamado O Exorcista, de 1973, em que o canto gregoriano serviu de base para a criação da trilha sonora do filme, que, como o canto gregoriano a partir de monofônicos, a partir de um tipo de som só por vez, não existem outros instrumentos por cima, se sobrepondo a este som, esse filme foi baseado, a trilha sonora dele foi baseada no canto gregoriano, que consequentemente traria uma atmosfera de tensão e de medo. E a música chamada de Tubular Bells, de Mike Oldfield, embora não seja realmente um canto gregoriano, ela é associada a esse filme e vai contribuir para o seu tipo de som assombroso, de tom assombroso, que seria esse tom de medo, esse tom de tensão, de você ficar apreensivo. E outras formas, como o teatro e as performances ao vivo, temos as produções teatrais e as performances artísticas, que vão tratar de temas religiosos ou históricos, muitas das vezes, e vão incorporar o canto gregoriano para autenticar mais, para adicionar a sua própria autenticidade e também a profundidade emocional que eles querem trazer a partir do teatro ou de performances ao vivo às apresentações. Bom, por outro lado, agora a gente pode falar que a simplicidade e a pureza do canto gregoriano torna uma ferramenta poderosa para o bem-estar espiritual e emocional, como a terapia, a meditação, a redução do estresse e ansiedade e a melhora da qualidade do sono. Então, todos esses pontos abordados, eles são mais desenvolvidos, são melhorados a partir do canto gregoriano, que ele pode ter um pouco de influência para a melhora desse tipo de problema. No caso da terapia e da meditação, pode-se dizer que ele tem sido cada vez mais utilizado nesses contextos de terapia por ter princípios calmantes e espirituais elevados. Então, não na forma de medicamento, mas de ser um tipo de som calmo e relaxante, traz esses benefícios à saúde.
E a partir da sua estruturação melódica, ele vai trazer uma ferramenta poderosa que vai, no caso, vai trazer o bem-estar e também o bem-estar emocional e mental. No caso da redução do estresse e da ansiedade, a música gregoriana, ela, como tem o seu ritmo lento, ela pode induzir um estado de relaxamento pessoal, um relaxamento profundo, que vai reduzir os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e vai fazer com que a pessoa fique mais calma. Por último, não menos importante, mas citando, é a melhora da qualidade do sono, que ele pode ajudar a criar um ambiente tranquilo na hora de dormir e que vai ser bem propício à chegada do sono. E essa natureza repetitiva dele, desses sons baixos, desses sons calmos, vai ajudar a acalmar a mente e facilitar um sono mais profundo e reparador.